Graça e paz, crianças. Espero que esteja tudo bem com vocês, né? Porque ainda não é tempo da criança voltar para o templo do Senhor, para a igreja. Mas como na Bíblia diz em Eclesiástico 3, há tempo determinado para tudo, né? E vai chegar o momento da gente voltar a se encontrar no culto infantil lá na nossa salinha para aprendermos mais da palavra de Deus. Amém? Para quem não me conhece, eu me chamo Tia Cris, faço parte da Igreja Batista de Itagipió, no Ministério Restaurar Kids. Amém? E como todo o trabalho do Senhor começa em oração, eu queria que você aí de casa fechasse os olhinhos para orar comigo nesse momento. Vamos lá? Pai querido e amado, em nome de Jesus, te damos graça, Senhor, por mais um dia. Obrigada, Paizinho querido, por tudo que tu tem feito em nossas vidas e por tudo que ainda has de fazer. Colocamos no teu altar, Senhor, a vida de cada criança, de cada pessoa que vai assistir esse vídeo, Senhor. Que através dele, Senhor, tu possa impactar vidas, ó Pai. Que vidas sejam salvas, Senhor, e que muitas tenham sua fé edificada. Assim eu oro e te peço, no nome santo de Jesus. Amém. Vê só, criança, como na nossa igreja todo mês tem um tema. Esse mês agora, o nosso tema é fé para crescer. Vamos aprender um pouquinho hoje sobre fé, né? E a nossa divisa se encontra lá no livro de Mateus, capítulo 17, que diz assim, versículo 20. Deixa a tia Cris achar aqui. E Jesus lhe disse: por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que, se tiveres fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. O que é que esse versículo quer nos dizer, criança? O grão de mostarda é a semente menorzinha que existe. Tipo assim, menor do que um grão de arroz. Já pensou? O arroz ele é bem pequenininho, né? Nem cabe na nossa mão. De tão pequenininho, minúsculo que ele é. Aí Jesus diz aqui aos seus discípulos. Essa aqui foi uma passagem que Jesus estava conversando com os discípulos. E comparou a fé dele com o grão de mostarda. Que estavam tão pequena, mas se existir, eles conseguem vencer as batalhas. Tipo assim, se você tem fé em Jesus, nada nessa vida vai ser impossível. Se você crê no poder de Deus, porque nós cremos num Deus forte e poderoso. Então nada vai nos atrapalhar, né? Ele vai nos guiar, a sua palavra vai nos guiar para a sua vontade. Amém, crianças? E eu queria falar com vocês sobre o que é fé. Uma palavrinha tão pequenininha, mas de grande importância. A nossa resposta para essa pergunta está aqui, ó, na Bíblia. Vamos abrir para a gente ler e aprender? Lá no livro de Hebreus, capítulo 11, o verso 1 fala assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam e a prova das coisas que não se veem. Como assim, tia Cris? Eu vou ter fé numa coisa que eu não vejo. Sabe, crianças? Deus, ele é tão maravilhoso que ele criou todo o mundo, todas as coisas que existem foram criadas por Deus, inclusive eu e você. E ele teve um lindo plano de salvação para a nossa vida. Ele enviou seu único filho amado, Jesus. Lá em João 3,16, diz que Deus teve um amor, mas um amor tão grande, que enviou seu único filho para aquele que nele crê, seja salvo e tenha a vida eterna. A gente sabe que Jesus ele veio, né, para a terra e ele morreu por nossos pecados, mas ele ficou morto, crianças? Não, no terceiro dia ele ressuscitou, ele foi para o céu preparar o nosso lugar, né? Então,
Como ele fez essa prova de amor tão grande e a gente crê que ele é o nosso Salvador, a gente aceitou ele no nosso coração como nosso único e suficiente Salvador, então a gente temos fé e confiança em Deus, em Jesus e no Espírito Santo. Por quê? Quando Jesus ele foi para o céu, ele deixou um Consolador, que é o Espírito Santo, que intercede por mim e por você para o nosso Pai Celestial, que é Deus. Amém, crianças? Agora, tia Cris vai fazer uma dinâmica bem interessante para a gente comparar qual o tipo de fé que a gente tem. Vamos lá aprender com a dinâmica? Então, crianças, tia Cris trouxe para vocês uma dinâmica muito boa, muito interessante. Presta bem atenção. A gente vai entender os 3 tipos de fé que a gente conhece. Faz de conta que esses copos com água é nosso ambiente que a gente vive. Quando a gente estava na escola, quando podia ir para a escola, quando podia ir para a igreja, até o nosso lar, na nossa casa. Esses ambientes representam esses lugares. E esses papeizinhos que tia Cris botou aqui, significa nós, eu e você, os cristãos, que conhecemos a Jesus, aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, mas que tem diferença, né, entre os tipos de fé. A primeira é a criança que conheceu a Jesus. Ela foi levada pelos seus pais, por amigo, por parente, para a igreja. Conhece a Jesus, conhece os mandamentos, mas não se importa em aprender a palavra, não se importa em orar, não tem um momento devocional com Deus. E assim, a gente sabe que a gente aprendeu, né, que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, se você não se alimenta, a sua fé, ela não vai passar de um grão de mostarda. Ela não tende a aumentar porque você não está buscando a Deus. Então, a sua fé, a gente pode considerar que a sua fé é morta. E você não faz nenhuma ação social, voluntária, dentro da igreja. Então, a sua fé sem obra, ela é morta, né? Na palavra de Deus ensina isso. E esse outro papelzinho aqui, que somos nós, os cristãos, nós estamos inseridos dentro do ministério. Nós vamos para a igreja, nós assistimos os cultos infantis na salinha, nós estamos presentes lá, todos os cultos, todas as terças, todas as quintas, todos os domingos, de manhã, de noite, mas não participo. Eu fico lá, eu sou aquela criancinha que eu chego, sento lá no culto infantil na minha cadeirinha e fico só escutando. Eu não participo da lição, eu não faço minha tarefa, eu não cumpro os desafios que as tias colocam desafios pra gente, né? Então, essa pessoa aqui, ela tem uma fé morna, né? E a palavra de Deus diz que a gente não pode ser nem quente, nem frio. A gente não pode ser morno, ou a gente é quente ou a gente é frio. Então, a nossa fé aqui, ela ainda precisa ser edificada na rocha, né? Que não tem aquela parábola na Bíblia que diz: se a gente edifica a nossa vida na rocha, vem o vendaval e a gente não cede. E também tem esse outro tipo de fé aqui, que são os crentes, né, que somos nós, eu creio que somos todos nós, que não existe nenhum desses dois na nossa igreja, todos são esses aqui, ó, são os crentes participativos, vê só, fervorosos. Esses aqui, eles participam da aula, eles cumprem os desafios, eles ajudam os outros coleguinhas que estão fraquinhos na fé a serem fortalecidos, né? Como esse remédio aqui, o Sorrisal, ele passa a ser um remédio para as outras crianças que não estão envolvidas na obra, né? Como a gente vai ver, né, nas armaduras de Deus, a gente se reveste e a gente fala do plano de salvação aos nossos amigos, aos nossos colegas. Então, crianças, que vocês estejam como esse terceiro copo. Nesse momento de quarentena em casa, estejam buscando estudar a palavra de Deus, estejam buscando intimidade com o Senhor, estejam orando, né? Aqueles que não sabem ler, né, faz o devocional com papai e mamãe.
Amém? A minha oração é que vocês estejam nessa posição aqui, ó, virando um remédio para todas as outras crianças, porque a gente vai povoar o céu, né? A palavra de Deus diz que deixai vir a mim todas as criancinhas, porque dela é o reino de Deus. Mas para isso a gente precisa aceitar, ó, Jesus no nosso coração. Amém? Agora, criança, que a gente como cristão já sabe qual o nosso tipo de fé, que existe várias, né? E na dinâmica a gente viu 3 tipos diferentes, a gente vai aprender o momento mais importante desse vídeo, que é a palavra de Deus, né? O que é que está escrito aqui que vai nos ensinar sobre fé? A gente sabe que na Bíblia tem várias histórias de fé, né? De prova de cristãos que tiveram fé em Deus. Mas tia Cris separou uma hoje muito importante para a gente. Aqui na Bíblia, tem no Antigo Testamento, fala de vários heróis da fé. E fala também que o povo de Israel, ele guerreou muitas batalhas até chegar na Canaã Celestial, né? Que foi a terra prometida, que Deus prometeu a Abraão e seus descendentes. Mas, criança, a gente sabe que o rei Davi foi um guerreiro muito potente, forte e poderoso. Por quê? Porque ele era obediente à palavra de Deus. Ele seguia as instruções de Deus. E a gente sabe que se Deus está na frente de qualquer situação, qualquer dificuldade, a gente vai ser, ó, vencedor, né? Porque ele está na batalha conosco. E Davi, ele montava a estratégia de guerra, e assim como os soldados, ele precisava conhecer suas guerras, suas armaduras, suas vestiduras, suas armas, para poder lutar contra o inimigo. Assim como era com Davi e os outros guerreiros antigamente, é hoje nas nossas vidas, criança. Como assim, tia Cris? A gente está lutando contra a batalha hoje? Sim, estamos lutando contra os inimigos de nossas almas, que a gente chama, crianças, de batalha espiritual. Sabe qual é o inimigo de nossas almas? É o inimigo da desobediência, é o inimigo do desânimo, é o inimigo da mentira. Sabe por quê? Essas coisas afastam a nossa vida espiritual da vida de Deus. A gente é afastado da presença de Deus se a gente estiver fazendo a vontade do inimigo, né? A gente precisa estar no centro da vontade de Deus. E como que eu sei isso, tia Cris? Sabe, crianças, um apóstolo Paulo, um discípulo de Jesus, o nome dele era apóstolo Paulo, ele falava do plano de salvação de Deus. Lembra que tia Cris falou no início que Deus amou tanto a gente que mandou o seu filho para morrer pelos nossos pecados? Então, era isso que o apóstolo Paulo falava. Ele pregava o evangelho da salvação. E por causa disso, ele foi preso, crianças. Ele foi colocado numa cela. E lá, ele foi usado pelo Espírito Santo. Essa história que tia Cris vai ler para a gente hoje, tá lá no livro a carta de Efésios. Deixa a tia Cris ver qual é o capítulo. Ó, Efésios capítulo 6, do verso 10 ao 18, que tem por título assim: As armaduras de Deus. Sabe como foi que o Espírito Santo usou Paulo, o apóstolo? Era assim: os soldados, eles tinham todo o equipamento e ele associou cada equipamento do soldado, do guerreiro, com a Bíblia. Como assim? A gente vai aprender o significado de um por um. Vamos lá? Vê só, Paulo, ele viu que o soldado usava uma couraça, que é de couro. Para que serve a couraça? A couraça, ela defende toda essa parte aqui, ó, peitoral do guerreiro. Todos os órgãos estão localizados aqui, né? Nessa parte do peito da pessoa.
Então, a couraça no guerreiro protege essa parte. Mas, espiritualmente falando, aqui é a couraça da justiça. Paulo escreveu lá no livro de Efésios, na carta aos Éfesos, que a couraça era a couraça da justiça. Que a gente, como cristão, precisamos ser justo, ser honesto, né? Que aqui está o órgão mais importante do nosso corpo humano, que é o coração. Então, a couraça é onde a gente permitiu Jesus morar. Então, a couraça é que a gente siga os mandamentos de Deus, faça a vontade dele e seja justo, porque Jesus, ele foi um homem justo, ele não pecou e ele pede que a gente seja semelhante a ele. Não é verdade? A gente, como criança, como adulto, como cristão, a gente precisa ser honesto, falar a verdade. Por quê? A mentira vem de Satanás. O Satanás é o pai da mentira. Então, a gente não quer ficar afastado do amor de Deus. Então, a gente não pode pecar. Amém? Agora, o segundo acessório que Paulo percebeu que o soldado romano usava era o cinturão da verdade. E espiritualmente falando, o cinturão da verdade nos ensina que não podemos mentir, né? Já está dizendo, Deus, ele enviou Jesus e Jesus, ele foi obediente e não pecou e não mentiu. Então, na Bíblia nos diz, Jesus nos diz na Bíblia que ele é o caminho, a verdade e a vida. Que ninguém vai ao Pai senão por ele. Então, se a gente aceitou nosso Senhor como nosso Salvador em nosso coração, a gente precisa andar como ele andou. Não pecar, não mentir. Tem os mandamentos para isso, né? Que é a nossa direção que está na Bíblia, os mandamentos. Então, a gente precisa ser verdadeiro. O terceiro item do soldado romano que Paulo comparou foram as sandálias. Tia Cris não vai calçar porque esse não é o meu número, né? Mas a sandália, ela fala sobre o evangelho da paz. A palavra de Deus nos diz em Apocalipse que Deus deixou a ordem assim: idem a todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Não significa, crianças, que a gente vai ter que sair da nossa casa para outro lugar ou do nosso país para outro estado. Não. A gente pode ser um evangelista de Jesus dentro do nosso lar, dentro do nosso ambiente que a gente vive. A gente só precisa testificar o Senhor. O que é testificar, tia Cris? É viver conforme a palavra de Deus diz. O que é que diz nos mandamentos? A gente precisa ter o nosso Senhor como o primeiro e único Deus em nossas vidas, amar o próximo como a nós mesmos, né? Não roubar, não mentir. Então a gente precisa viver, isso é testificar, é viver o que está escrito na palavra. E a gente fazendo isso, a gente está agradando ao coração de Deus, a gente está alimentando a nossa fé e vamos ter mais aproximação ainda de Deus, que é o nosso Criador. Amém, crianças? E o outro item, o quinto item, né? A gente está no quinto, é o capacete da salvação. Será que vai dar a cabeça de tia Cris aqui dentro? Olha só. O capacete da salvação. Para que serve um capacete no guerreiro? Para ele ir para a guerra. Para proteger, né? Olha como ele é lindo. Gostaram? Para proteger o soldado, né, contra as flechas e as pancadas, né, que eles agridem uns aos outros para vencer a batalha. Então, espiritualmente falando, esse capacete da salvação na nossa vida é Jesus Cristo. A gente não aceitou ele como nosso único e suficiente Salvador, então ele vai blindar nossa mente e a nosso coração e a nossa alma para estarmos fiéis, temente e obediente à palavra de Deus. A gente precisa ter uma mente sã, porque uma mente sã, o corpo está sã. A gente não pode mais ser aquela criança que era antigamente, que desobedecia, que arengava com coleguinha, que era chato com os amigos, sei lá, que não dá um lanchinho ao outro na escola,
que não compartilha as coisas boas com os amigos. A gente agora, crianças, com o capacete da salvação, nós somos novas criaturas. Então a gente precisa fazer com que o amor de Deus que está em nosso coração transborde para os outros. A gente precisa, junto com a sandália, falar do Evangelho de Jesus para que muitas crianças alcancem essa salvação, né? Que a gente vai povoar os céus, não é verdade? E a outra é uma arma, crianças. Vê só. Quem sabe o que é isso aqui? A espada, né? A espada do Espírito Santo. Na Bíblia, simbolicamente a espada representa o Espírito Santo de Deus. Lembra que tia Cris falou que Jesus, ele foi, morreu e ressuscitou no terceiro dia, mas deixou o Consolador, que é o Espírito Santo? Então, ele intercede por nossas vidas, a minha vida e a sua vida, junto ao Papai do Céu. Não é verdade? E esse Espírito, essa arma aqui, essa espada, é a arma mais poderosa do cristão, que é a Bíblia. Não é verdade? A gente precisa estar se alimentando dessa palavra, estar lendo, pedindo ao Espírito Santo entendimento, porque o Espírito Santo de Deus vai dar o entendimento de sua palavra, que é o direcionamento para nossas vidas. Ele vai nos ensinar o que é que ele quer que a gente faça, né? Como a gente tem que se comportar. Tia Cris já disse que a gente não pode ser a mesma criança de ontem, se hoje a gente aceitou a Jesus. A gente tem que ser melhor, a gente precisa ser melhor todos os dias. E a fé, crianças, ela vem pelo alimentar, né? Você precisa alimentar a fé diariamente para ter mais e mais intimidade com Deus e ter mais confiança nele. A gente não confia em quem a gente não conhece, não é verdade? Então a gente precisa buscar a palavra de Deus, conhecer mais ao Senhor, e a Cris vai ficar segurando a espada também. E agora, por último, ó, e a nossa lição fala sobre, quem lembra do tema? Fé para vencer. Então, com o Espírito Santo de Deus e a fé em Jesus Cristo, a gente vence qualquer batalha. Eu não fiquei linda? Sou uma guerreira de Jesus, né? Soldadinha de Jesus. Aí vê só, crianças. A fé, a Bíblia nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então foi o que tia Cris estava falando. A gente precisa ter mais intimidade com o Senhor para que a nossa fé ela seja alimentada e ela seja aumentada constantemente. E quem faz isso é o Espírito Santo de Deus na nossa vida, né? A gente precisa dar lugar, a gente precisa dar espaço a Deus para Ele sondar a nossa mente e o nosso coração e nos induzir a fazermos o bem, né? Assim como está escrito no versículo. A nossa fé, ela pode ser tão pequenininha como um grão de mostarda, mas para Deus ela é muito importante, porque através dela a gente vence, ó, qualquer batalha, tá vendo? Muito bem. Agora a gente vai cantar, vamos cantar com escudo. A gente vai cantar um louvor que vocês sabem, eu tenho certeza que vocês conhecem. E é muito legal. Vamos lá? Eu li na Bíblia e vou contar pra você que com Jesus você pode vencer. Você fica valente, fica obediente. Se vem o mal, você pode vencer. Porque não tem medo de cara feia, não. Deus te dá forças pra matar leão. Se Davi venceu até gigante, mesmo pequenininho, você pode ser forte e corajoso como um Sansão, amigo de Deus como um Abraão, muito inteligente como um Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Lute, lute, lute como Davi lutou. Dance, dance, dance como Miriam dançou. Grite, grite, grite como Josué gritou. E derrube as muralhas com a força do Senhor. Aleluia! Glória seja dada ao nome de Jesus, né? Sabe, crianças, tia Cris também pegou um grito de guerra que fala assim. Tia Cris vai dizer: criança de Jesus, qual é sua missão?
Aí vocês vão dizer aí em casa: pregar o evangelho para toda a nação. Ficou bom pro ensaio? Vamos lá? Criança de Jesus, qual é sua missão? Pregar o evangelho para toda a nação, com fé e confiança em Jesus. Pois é, criança, a nossa lição chegou ao fim. É isso que tia Cris queria passar para vocês. Que vocês se alimentem com a palavra de Deus, para que a fé de vocês, cresçam, germine como planta, né? A gente não planta uma semente no chão, rega lá, a gente vai regando e ela cresce, floresce, fica uma árvore linda, uma flor linda, uma fruta linda, dependendo do que a gente plante. Então, assim é a nossa fé. A gente precisa regar ela diariamente. E essa ação de regar é lendo a palavra e orando, buscando a presença de Deus. E a minha oração hoje é isso, que vocês leiam a Bíblia, peça ao Espírito Santo de Deus que ajude a entender e a praticar e ore sempre ao Senhor. Não é verdade? Tia Cris ama vocês e até a nossa próxima lição. Tchau, tchau. Beijinho. Paz, querido, eu sou Asuero Soares, pastor da Igreja Batista de GPO, Recife, Pernambuco. Nós estamos na Rua Arealva, número 48, em TGPO. E gostaria de convidar você a estar sempre conosco nas terças-feiras, às 19 horas, quinta às 19 horas, domingo pela manhã às 9 horas e domingo à noite, 18 horas. Vai lá, então, faça uma inscrição lá, então, na nossa plataforma, lá no YouTube, nós estamos também no Facebook. Será um prazer ter você conosco, nos abençoando, para que mais pessoas possam ser abençoadas através da palavra de Deus. Então, conto com você, ok? Vai lá, você vai lá na nossa plataforma, na Igreja Batista de TGPO, faz a tua inscrição lá, dá o teu likezinho lá, nos ajuda a propagar a palavra do Senhor. Conto com você. Forte abraço, Deus te abençoe.